Olá pessoal, meu nome é Adriane Colerato, psicóloga, e a gente está falando aqui do canal da Umanai Livraria Núcleo de Psicologia e Cultura. Hoje nós vamos falar de um assunto que a gente já comentou em alguns vídeos atrás, da mãe, só que hoje a gente vai falar assim, naquela época nós falamos da mãe perversa, né? Então foram características de uma mãe perversa. Hoje nós vamos falar da mãe suficientemente boa. É uma mãe que Winnicott, psicanalista inglês, traz de contribuição para nós, né? Então, eu sempre dou o curso de caixa de areia, eu sempre falo muito da mãe suficientemente boa e as pessoas, quando eu dou essa aula, dão uma surtada, porque elas se questionam se elas são uma mãe suficientemente boa para quem tem filhos e para quem é filhos fica a questão do questionamento se a mãe foi suficientemente boa. E como que a gente avalia essa mãe suficientemente boa? Então, assim, para o Winnicott, a mãe suficientemente boa é aquela mãe que aparece no momento que ela tem que aparecer e ela sai de cena no momento que ela tem que sair de cena. Olha que subjetivo, né? Porque não existe regra para isso. Vai de acordo com a necessidade de cada criança. Então, é aquela mãe que sabe quando ela tem que estar presente e ela sabe quando ela tem que estar ausente. E esse processo de ir e vir dessa mãe faz com que a criança se desenvolva com segurança. Então, o Winnicott coloca que o primeiro ano de vida é muito importante para essa mãe suficientemente boa. E ela tem que deixar a criança, conforme a criança vai crescendo nesse 1 ano de vida, ela tem que deixar esses passos cada vez maiores. Então, realmente, você não vai deixar um recém-nascido lá abandonar no berço, de jeito nenhum. Mas você tem que entender a hora que você entra e a hora que você sai. Um recém-nascido requer mais atenção da gente do que uma criança de 6 meses. O recém-nascido, ele precisa da gente presente muito mais do que uma criança de 6 meses. A criança de 6 meses, ela já tem instrumentos para interagir com o mundo. O recém-nascido está construindo. Então, a mãe suficientemente boa, ela vai sabendo o momento que ela vai reduzindo essa necessidade dela com o bebê. E a partir do momento que ela reduz essa necessidade dela com o bebê, o processo criativo da criança se desenvolve. Então ela começa a entender que existe uma estrutura à sua volta, ela começa a entender que existe um móvel que ela vai brincar no berço, ela começa a desenvolver todo o aspecto intelectual, todo o aspecto de criatividade, porque ela vai achando subterfúgios para lidar com essa angústia desse vazio. Por isso que é importante a mãe sair de cena. Mas se a mãe fica muito tempo fora de cena, essa angústia se torna muito grande e a criança se torna insegura também. Ela se torna abandonada. Ter esse meio termo é muito complicado. A gente vê hoje uma sociedade muito opostos, né? A gente vive em muitos polos diferentes. Então a gente vê aquela mãe que não sai do lado da criança, né? A criança respirou, a mãe tá lá olhando para ela no berço. A criança gemeu, a mãe tá olhando para ela no berço. O que essa mãe tá ensinando para essa criança, né? Que ela não pode fazer nada sem a mãe estar do lado. Ela não tá deixando essa criança desenvolver todo um aspecto de segurança, de criatividade, de espontaneidade. Ela acha que a criança só vive em função dela. Se ela deixar de existir, a criança vai deixar de existir. A gente sabe que não é bem isso que acontece, né, galera? E também a mãe que larga a criança. Eu deixo meu filho lá chorando mesmo, não quero nem saber. Você acha que eu vou ficar lá no berço, ficando olhando? Não, também não é assim, né? Tô aqui jogando meu joguinho no celular, né? Pá, mãe tá lá jogando. Tá no Facebook, né? Mãe adora Facebook. Tá lá no Facebook e a criança tá berrando no berço. O que você tá ensinando para essa criança? Que ela não tem valor, que ela tá lá abandonada. Então, esse meio, né, é um limiar muito delicado que a gente tem que aprender. E a gente vê o reflexo disso em adultos em terapia, tá? Ou adultos que tiveram mãe demais, ou adultos que tiveram mãe de menos. E isso faz um buraco neles, porque eles têm medo de ir pro mundo, eles se sentem inseguros, eles se sentem abandonados, então são aquelas pessoas que arrumam um namorado e se o namorado atrasa 5 minutos, dá um show. Possessivas, tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu, porque a mãe deu tudo. Então, saber esse meio termo é muito importante. Eu vou trazer eu sempre gosto de trazer exemplo meu, né? Eu sempre ponho a cara a tapa aqui com vocês.
Eu lembro que quando meu filho tinha 6 meses, eu tinha babá eletrônica, estava começando a babá eletrônica. E a babá eletrônica nada mais é do que um microfone no berço da criança e uma caixa de som no seu ouvido, porque fica na cabeceira da cama. E aí, quando você é mãe, o seu sono fica mais leve, qualquer coisinha você acordava. Aí eu tava lá dormindo, de repente eu escutava, ia lá ver se a criança tava lá. A criança tava dormindo, porque depois dos 6 meses, né? Até depois dos 3, 4 meses, a criança começa a sonhar, a criança dá uma gemidinha no berço de alguma coliquinha, isso é normal. E eu acordava à noite. Demorei, né, umas 3 noites para entender que aquilo era gemido, que fazia parte do processo, que eu não precisava estar lá no berço. Na primeira semana que aconteceu isso, eu joguei a babá eletrônica no lixo e falei, se ele berrar, eu acordo. E realmente, toda vez que ele chorou, na madrugada eu acordava. Meu quarto era na frente do quarto dele, não era algo tão longe. E isso fez com que eu entendesse essa mãe suficientemente boa. E é isso que vocês têm que avaliarem. Primeira questão, se você é filho, né? Eu sempre brinco que a gente, antes de ser mãe, a gente é filho. Entender o papel dessa mãe. A sua mãe foi uma mãe suficientemente boa? E se você é mãe, perceber o que você está fazendo com seu filho. Você está sendo uma mãe suficientemente boa? Lembrar sempre que a mãe suficientemente boa é uma mãe que trabalha o equilíbrio entre o estar presente e não estar presente. E essa cicatriz a criança vai levar para a vida inteira. A gente vê muito no consultório. Certo, galera? Se vocês tiverem dúvidas, compartilham, curtam, deixem o seu comentário, sigam a gente nas nossas redes sociais. A opinião de vocês é muito importante. Gente, um beijo, até o próximo vídeo.